Paz e paz, família. Começa agora o que eu tenho convicção, porque a gente estava na dúvida antes de começar a gravação, o 7º episódio. Boa. Que pode ser o 8º, Não sei. mas eu acho que é o 7º. É. Só Deus sabe. Mas, prazer ter você aqui novamente, depois de tanto tempo longe. Ficamos aí um tempo sem gravar, por motivos... Um longo e tenebroso inverno. Muita coisa. Problemas do mal. Por motivo muita coisa. Problemas do mal, que mal esse que iremos resolver hoje. Boa, É. boa. Né? Hoje, Temos um especialista no mal aqui. exatamente. Né? Hoje o mal vai pairar aqui, mas iremos resolver ele. Com certeza. E fazer várias piadinhas com o mal hoje. Hoje só Deus. E como vocês já estão conhecidamente Conhecendo. conhecendo, ficou confuso, não foi? péssimo. Tem Estranho o problema. negócio aí. O editor vai cortar essa parte. Vai cortar Nunca corto, viu? de forma alguma. Magno Oliveira. E aí, pessoal, tudo certo? E estamos aqui com ele, o cara das exatas, Matemático, né, do né? podcast. Que vem por onde hoje? Vim pela floresta, pelo meio Pela da floresta. Vinícius Dia União. 20/10. Veio pela floresta, não Se foi? você entendeu. E hoje logo na quarta. É, Na vim quarta, pelo né? meio da floresta, mas... Fala, pessoal. Estamos aqui novamente. É isso. E Eu perco os amigos, mas não perco a piada. Boa. E todos os tricolores agora vão parar o vídeo aqui e não vão assistir mais o resto. Posso fazer Mas é nada. isso. Não vão entender de onde veio o mal. É verdade. Vão ficar com essa Verdade. dúvida. Foi mal aí. Porque Foi o mal tá lá. Ah, eu já tô Tá terrível. péssimo hoje. Hoje tá terrível. Simbora, senão não sai não. Hoje temos aqui a honra, o prazer de recebermos ninguém mais, ninguém menos que o senhor teólogo Gustavo Henrique Lira. Boa. Este homem que eu já apresentei 3 vezes. Deus o sabe, né? Deus o sabe. Tô quase decorando. Não precisa de pauta mais não pra apresentar o cara, né? Gustavo Henrique Lira, ele só tem aqui, meu Deus do céu, a listagem dos cursos do cara é fantástico. Ele é bacharel em teologia pelo STEC pela Fatim, STEC inclusive recentemente. Temos a honra de assistir a banca deste homem. Que foi Excelente banca. fantástica. O homem deu um show. Além de tudo, ele é pós-graduado em Ciências da Religião pela Fatim, Teologia do Novo Testamento pela Unifil, pós-graduando em Teologia Filosófica pela Unifil e estudante do curso de História pela Unicesumar. E acredite, ele não tem 60 anos, não. Ele não tem 60 É anos. novinho, né? Ele tem apenas... Pode dizer a idade? Pode falar. 35 anos. Isso tudo. Esse jovem senhor de 35 anos é casado com a Érica, pai do Nicolas e da Nicole. Gustavo, uma honra e um prazer tê-lo aqui Show de bola. conosco hoje. Glória a Deus. Depois de uma apresentação dessa, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês aceitam heresias aqui, não é? Com certeza. Apresentar É o dessa que mais É o que não tem, pode olha. faltar. Aceitasse, Rapaz. mas não tava Eu aqui. não tava aqui. Olha, Rapaz, isso café e heresia. É o que mais Rapaz, isso é um mal, viu? tem. É um... Eu já vim preparado, eu já imaginei. Eu sou No- consumidor de podcast. Tá Então certo. eu sabia que Eu pensei que você as era piadas consumidor com do o mal... No início, a gente ficou até em dúvida se botava teologicamente podcast ou café com heresia. Mas aí. Mas Pra a não- heresia pra não- tá no meio. pra de não todo pegar jeito. tão mal, É, né? o café com heresia A não ia heresia ficar tá tão melhor. bom, né? Aí a gente. Ficou melhor, teologicamente. Ficou melhor. O prazer é meu. Como eu falei anteriormente, eu sou consumidor de podcast e acompanhei todos os outros que vocês gravaram. Boa. E é isso aí. Vamos. Espero não frustrar as expectativas de Isso é vocês. impossível. Eu Pedro. creio que vocês irão se arrepender amargamente de terem me convidado. Mas enfim, vamos lá. Que humildade, hein? Eles disseram isso quando eu cheguei aqui. Que terrível ter chamado. Mas é isso. Hoje o tema, como já que foi várias piadocas em relação a isso, é o problema do mal. Este senhor, jovem senhor, ele recentemente apresentou a sua monografia sobre o tema e ele está tinindo. O tamanho, Fresquinho, assim, né? Fresquinho. O que inclusive é uma. Não sei se eu posso usar essa palavra, né, Gustavo? Mas uma ousadia. Porque, assim, quando Sim. nós estudamos sobre o Sim. problema do mal, né, foi em apologética, na parte de apologética. Normalmente Não é. foi? Apologéticos mesmo. E até eu conversando com um colega nosso também, Wagner, né, que a gente... E Wagner falou, ó, um tema bom e tal, mas quando eu vi, ele é Espinhoso. extremamente espinhoso. Então, Demais. Você é um guerreiro, você imagino o desafio que não foi escrever sobre Como, sobre esse como, tema. como aliar um Deus soberano, É. totalmente bom, justo, correto. Com a Como é presença que do o mal no mal mundo. entrou no mundo? Mas calma. Antes da gente começar, É. vamos conhecer um pouquinho o nosso convidado, né? Verdade. Vamos conhecer Gustavo. Nós sabemos, todo mundo aqui conta um pouco da sua história,
como é que nós chegamos até aqui, como é que aconteceu o seu processo de conversão, entrada na igreja, onde foi, como surgiu. Conta com nós. Rapaz, eu tenho dificuldade de ser sucinto, mas eu vou tentar, porque é uma longa história. Enfim, Continue, faça. Acho que há 2 semanas fez 13 anos da minha conversão. Foi algo assim extraordinário, porque hoje quem me conhece sabe que eu sou defensor da teologia reformada, entendo que é a interpretação correta e bíblica, mas o que dizer se Deus me chamou e eu fui convertido em uma igreja neopentecostal. Quem né? nunca? Não tenho dificuldade nenhuma com ela. Então, até hoje. veja, em um momento no qual eu tinha sérios preconceitos com o evangelicalismo de modo geral, né? E por conta de um problema sério que eu passei, estava enfrentando, e uma missionária chegou para mim. Na verdade, eu estava num ponto de ônibus. Naquela época não era o cartão do Leva, mas sim aqueles tickets que chamávamos de Vale. Comprei vários daqueles, saí do trabalho sem muito rumo, porque havia tido uma grande perca na vida. Foi uma desilusão amorosa na época, e que deixou sequelas assim terríveis. E eu estava pensando eu já tinha andado por vários lugares aqui em Caruaru e estava pensando em ir para pegar um ônibus que deixasse próximo ao regional para pular da ponte. O negócio foi terrível, foi mal. Ali eu lidei com o problema do mal, assim, na pele. Até hoje foi o pior momento da minha vida. E essa missionária começou a me olhar ali, quem é daqui de Caruaru sabe, aquele ponto de ônibus na Estudantil ali, fazendo propaganda, né? Depois eles acertam com vocês aí. Mas a gente não tem mais a Estudantil, aí não vai precisar pagar. Tem a gráfica. É a gráfica. Isso, eles acertam aí com o podcast. Exato. E essa missionária se aproximou de mim, dessa igreja neopentecostal, e aí perguntou por que eu estava daquele jeito, e ela disse que sentiu de Deus de me falar algo. E ali ela começou a pregar em Apocalipse 5, né? Os 7 selos, assim. Interessante que ela disse: entre no mesmo ônibus que eu. E o percurso todo ela foi falando de Cristo. Ela não apresentou dispensacionalismo, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo. Ela só falou de Cristo ali, o Cordeiro, o único digno de abrir o livro com os 7 selos. E ali eu disse: tem algo diferente. E tirou aquilo da minha cabeça, aquele mal da minha cabeça de querer me suicidar. E me fez um convite para comparecer a um evento que seria no domingo. Isso era, acho que quinta, sexta-feira. E eu compareci. Abri mão aí do preconceito e compareci. E lá o Senhor me alcançou. Tempos depois aí lá não havia doutrina. Eu não sabia muito de Bíblia, sabia muito de movimento e muito pouco de Bíblia. E aí conheci a minha esposa, né, Érica, e comecei a conhecer a primeira igreja, Vale da Bênção. Me recordo que quando comecei a visitar, eu chegava lá, ouvi o pastor Nicásio pregando daquele jeito, daquela forma enfática, né, com fervor, e olhava para minha esposa e dizia: essa igreja é muito fria para mim. eu vi os grupos de louvor lá e dizia: é muito frio. E com o passar do tempo fui entendendo mais das escrituras. Enfim, aqui estamos, né? Graças a Deus. E quando eu olho para trás, eu vejo o quanto Deus foi bondoso e gracioso comigo. Aí nesse mesmo período já surgiu esse interesse por teologia? Foi aí mesmo que não, na verdade eu só frequentava mesmo. E um amigo meu, que creio que estará aqui, o pastor Raoni, conversando comigo, pediu para que eu comparecesse, eu pudesse colaborar com ele. Ele estava ajudando uma congregação no Morro Bom Jesus, e ali eu me identifiquei, passei quase 3 anos lá com o pastor Raoni, na época era um seminarista, e entrei no seminário para fazer uma cadeira de música. Né? E dentro da cadeira de música, o reitor na época, o reverendo Magno, muito inteligente, ele colocou uma disciplina da liturgia do culto. Ele disse: para o músico cristão é muito importante conhecer a liturgia do culto. E aí foi quando eu me interessei pela teologia. Isso. Que puxou. É. Muito bom, Gustavo. Rapaz, acho que é interessante agora já começar a introduzir o problema do mal, né? Certamente já está presente aqui no nosso meio. Minhas piadas tá falando de mim, né? Eu sou mal. Não, ele olhou para você. Foi, você estava olhando para baixo já para não levantar polêmica. Percebi. Gustavo,
tua monografia foi sobre o problema do mal na perspectiva de John Calvino, Isso. né? Foi algo mais prático, acho que foi uma monografia Mais pastoral. bem prática, mais pastoral, né? Isso é bom porque dá uma contribuição muito boa para a igreja, né? Não adianta você apresentar um trabalho muito teórico, né? Dá uma contribuição muito boa para a academia, mas não introduzir esse assunto no corpo da igreja, né? Então eu acho que você trabalha isso na congregação que você faz parte. Eu tenho certeza que os irmãos ouviram alguns sermões, bons sermões sobre a questão do mal. E por que esse tema te interessou? Por que tu resolveu escrever, pesquisar? Foi uma monografia com quase 100 páginas, foi isso? Quase monografia bem extensa. O tema também propõe uma monografia desse tamanho. O que te interessou por esse tema? Olha, é muito boa a tua pergunta, porque eu tive essa curiosidade quando eu percebi que eu não estava preparado para responder a questões acerca do mal e do sofrimento. Eu estava como obreiro em um ponto de pregação da primeira igreja na época, lá no sítio, um povoado chamado Jucá, sentido Riacho das Almas. Passei mais de 3 anos lá. E depois de uma reunião de doutrina, uma irmã chegou com a sua filha e ela estava passando por um problema, mas uma irmã muito fiel, muito centrada na Bíblia e tal. E ela me perguntou por que o justo sofre. Porque eu tenho sido tão fiel a Deus, tenho sofrido tanto, como explicar isso? E na hora eu travei, né? Eu parei, eu disse, responder essa pergunta. Minha irmã, Muito eu fácil. sinceramente não sei te responder. Porque eu posso até sugerir algumas coisas, levantar questões, mas se não forem bíblicas, então eu vou estar dizendo o que Deus disse e o que Ele não disse, e tornando Deus um mentiroso. Eu vou estudar. E quando eu fui estudar, eu percebi que é espinhoso, que é de fato um problema, o problema do mal. Pesado, né? Então isso me despertou a estudar e perceber que eu era um líder religioso naquela localidade e que não se trata apenas dos membros da membresia da igreja, mas também de muitos líderes não estarem aptos ou preparados para responder essa questão. Então eu percebi que era uma necessidade urgente e que tem a contribuir sim com a igreja. Muito bom, muito bom. Mas eu ouvindo a sua apresentação naquele dia, até eu mesmo, você levantou ali algumas questões que nem eu teria pensado em tais situações de realmente tão complexo que é esse tema. E é interessante que tu trabalha um teólogo, acho que é o teólogo reformado mais citado em Sim. relação Conhecido, a esse né? tema conhecido, que é Magno João Oliveira. Calvino, né? Ah. Não, Calvino. Calvino, eu acho que se tem um cara que passou na prática o que é o sofrimento, foi Sim. Calvino, né? Existe até um episódio ali que, nos seus últimos dias, Calvino foi pregar em um leito, né? Levaram Calvino no leito para o púlpito para poder pregar. Perdeu familiares, filhos, muito jovem ainda, muito novo, né? E sempre lidou ali com o problema do mal de forma muito, muito presente. Então, Gustavo, como é que a gente pode explicar essa presença do mal? O que é o mal? O mal seria, como algumas igrejas, a gente já citou neopentecostais aqui, argumentam que se você está passando por um sofrimento, é porque ou você está possesso pelo diabo, ou você está em pecado. A punição. A teologia da retribuição, né? Olha ali Jó sofrendo, se ele passa por algo mal, os amigos de Jó, né, questionando o porquê daquilo ali, sempre atribui a alguma coisa que você fez contra Deus, ou a um demônio, ou argumentam que o mal é uma entidade. Né? Isso até a questão de Agostinho, que ele vai discutir sobre o mal ser uma entidade, ou a ausência do bem, ou o bem danificado. Então, o que seria, Gustavo, o mal em si? A princípio, quando me debrucei sobre essa questão, eu fiquei muito fascinado depois de um livro que hoje eu olho e eu vejo que o título é bem... como é que eu posso dizer? Impetuoso, talvez, não sei. Sugestivo. O problema do mal, o problema resolvido, do Gordon Clark, não é? Prefaciado por grandes escritores calvinistas, né? Winston Schoen, por exemplo. E eu achei que havia descoberto a roda. E ali eu disse, Deus criou o mal, e eu vou fazer uma monografia assim, e vai ser assim, e comecei as discussões de WhatsApp e tal. Quando eu comecei a ler outras fontes, e eu comecei a ler as institutas, eu percebi que o problema é muito maior, não é? E nessa questão,
do mal e do sofrimento, eu percebi que eu precisava delimitar. Não dava para fazer um trabalho monográfico de uma forma assim, quem criou o mal. E ainda mais quando eu fui ver em Agostinho o aspecto ontológico do mal. O que é ontologia? É o estudo do ser enquanto ser. Então, Agostinho começa a ter crise, né, com essa questão. Ele vai relatar um pouco disso no livro Confissões, que nós debatemos alguns capítulos. Temos que terminar, né? É verdade. As discussões são muito boas. Inclusive, pode me chamar, porque não me chamaram. Longe de mim tá reclamando. E ali, ele teve sérios problemas com os maniqueus. Os maniqueus acreditavam que o mal ele era uma espécie de demiurgo, ou um outro Deus, né? Um Deus bom, um Deus mau, é aquela questão da teologia oriental, né? Do Yin Yang, né? O bem e o mal, forças equivalentes. Isso. Mas isso não satisfez Agostinho, né? Ele até foi enganado por um tempo, né? Em Confissões ele relembra, não com saudade, mas com muito desprezo o tempo que ele foi enganado. E ali, ontologicamente, o que Agostinho percebeu é que o mal não é um ser. Então, ou seja, se a ontologia é o estudo do ser enquanto ser, ontologicamente o mal não existe. Ué, o mal não existe se eu sofro? Se todo mundo sofre, guerra, pandemia, catástrofes naturais, como que o mal não existe? Não estamos falando do sofrimento que nos acomete, estamos no aspecto filosófico, né? Então, nesse aspecto filosófico metafísico, para além da física, Agostinho entendeu que o mal não existe porque ele não é um ser. Porque se ele fosse um ser, Deus, então, não teria criado todas as coisas boas. E isso iria contra as Escrituras, inclusive nos primeiros capítulos que dizem que tudo que Deus fez era muito bom. Então, se o mal fosse um ser, então não seria esse Deus não seria soberano, né? Ou não seria o que ele fez não era bom. Então ele identificou, e isso ele herda um pouquinho da filosofia platônica, não é? Porque Platão, né, citando Sócrates, ele não se debruça muito sobre o tema do mal, mas ele vai dizer que o que a gente pode entender do mal e bem é quando ele diz assim: o não ser sábio é mal. E aí eu creio que Agostinho pensou muito sobre isso, né? O não ser, olha, se ontologia é o estudo do ser enquanto ser. Então, se o não ser é mal, pressupõe que não existe um ser, né? Então não existe um ser. O mal aparece do que não é. Ele precisa de algo que exista para que ele apareça. Então é o que ele chama de privatio. O mal é a privação do bem, né? Assim como a luz, né, é a ausência de trevas. Então, ele percebeu esse aspecto e ali ele define. Então, ele muda, ele migra do aspecto filosófico, né, desse aspecto aí ontológico, ele migra para a questão moral do mal. Então, o mal não é criado. Então, vamos partir para outra premissa. O mal não é criado. Então, a pergunta não seria quem criou o mal. A pergunta seria como lidar com ele, não é? Ou para que o mal? Então vamos abordar para esse outro tipo da gênese do mal. É aí que entra João Calvino, porque João Calvino, quando interpreta a carta a Tiago, ele vai falar, né, de que todo dom perfeito vem do Pai das Luzes e tal. Aí ele vai colocar que o diabo é o autor do mal. O diabo, porque ele peca desde o início. Então alguém poderia levantar a questão, já que Calvino está dizendo isso, e Calvino se utiliza muito de Agostinho. Quem lê as Institutas é uma experiência incrível. Além de Calvino ser muito bíblico, é Bíblia a todo instante, é também um agostiniano, porque ele cita Agostinho mais do que qualquer outro reformador que eu tenha lido até hoje. Então, ele coloca que o diabo, sim, é o responsável pelo mal. Ué, antes que vocês me perguntem, então se o diabo é responsável pelo mal, logo foi Deus quem criou o mal, porque Deus criou o diabo. Só que a pergunta que Calvino faz, e é uma pergunta retórica, Deus criou o diabo como diabo? Entende?
Deus não criou o diabo como diabo. Ele se tornou tal. Ele se tornou, quando houve a ausência do bem, é que surge o mal. Ele se utilizou de algo que já existia. Né? Sim. É interessante, Gustavo, essa sua colocação, porque por uma cultura, digamos, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas uma cultura muito católica que o nosso país sempre teve, se tem essa ideia desse dualismo, desse maniqueísmo, né? Do bem contra o mal, e inclusive dentro das próprias igrejas evangélicas. Sim. Muitas pessoas acham que às vezes a história é Deus brigando com o diabo, e tem hora que Deus tá ganhando, e tem hora que parece que ele vai perder, né? E inclusive até muitas pessoas acreditam que, por exemplo, o inferno é o diabo que estará castigando as pessoas no inferno. Será o gerente do... Haja vista, por exemplo, que é uma história cômica, mas reflete o que as pessoas acreditam, o Alto da Compadecida. Sim. Né? Onde você tem lá o diabo que irá castigar as pessoas reivindicando os seus direitos, né, como gerente do inferno. Então, essa sua colocação é muito interessante, porque vai muito de encontro a essa cultura que nós temos, né? Talvez até por essa influência, muitas vezes, na grande maioria das pessoas que vieram da Igreja Católica, né? E trazem muitas coisas para dentro, trazem essa influência, né? Desse entendimento, dessa briga eterna, digamos assim, entre o bem e o mal. Isso é um maniqueísmo... Neomaniqueísmo. Isso. Pô, boa nomenclatura. Termo novo. O termo não pode... Pois é. É interessante que a gente, analisando essa questão da presença do mal no mundo, né, e tal, e o sofrimento, é até escandaloso dentro das igrejas quando a gente está pregando ali e porventura existe alguém que não é tão entendido em relação a isso, não tem maturidade sobre esse problema, e você, de alguma forma na pregação, e a Bíblia fala disso, de Deus se utilizando das dificuldades, se utilizando, eu sei que é pesado falar isso, mas se utilizando do próprio mal. Sim. Eu sei que dói falar isso, é espinhoso, né? Mas é bíblico. Deus se utilizando do próprio mal para poder trabalhar na santificação, por exemplo, dos santos, né? Na perseverança dos santos. Ele prova os seus também por meio do mal, né? Podemos dizer assim que, até usando a frase de Lutero, que o diabo é um cachorro, né? Na coleira de Deus, é o diabo de Deus, né? Então, Deus se utiliza de todas essas coisas, mesmo sem ele ser o autor do mal, mas ele, na instrumentalidade disso, se é que a gente pode falar assim, até para benefício do seu povo. Sim. E é um tabu na igreja falar sobre isso. E a gente tem medo. Eu confesso que eu fiquei a perguntas assim que você fica receoso, só que você não pode correr. Exatamente. Você tem que apresentar o que a Bíblia apresenta. E diante de fatos assim, você apresenta os fatos bíblicos, né? A história de José, a história de Jó, que inclusive Calvino se utiliza muito para falar da providência de Deus. No livro 1 das Institutas, eu não lembro o parágrafo agora, nem qual capítulo, mas ele, falando da providência, ele diz que o próprio mal e o sofrimento estão dentro da providência de Deus. É fácil a gente dizer assim, eita, eu me livrei de um acidente, Deus me livrou, isso foi providência de Deus. Eu estava passando fome e alguém me assistiu, foi providência de Deus. Sim, foi. Mas aquele momento difícil também foi providência de Deus. Você quer ver, eu vou tentar resumir aqui, um exemplo que Calvino utiliza da questão do mal e do sofrimento, a história de José. José tem um sonho, né, de que ele está lá no campo e o molho dos seus irmãos se prostram diante do seu molho lá. E ali já era um prenúncio do que Deus iria fazer com José. Por que isso? Ainda não tinha acontecido, isso já estava determinado por Deus. Nós cremos nos decretos de Deus. Uhum. Então ele já tem esse prenúncio ali. A inveja, a maldade dos irmãos, a trama, tudo isso foi mal, tudo isso foi pecaminoso, tudo isso fere a lei de Deus, tudo isso vai de encontro à vontade de Deus, mas em outro sentido, como diz John Piper, quando fala de duas verdades em Deus, Deus utiliza aquilo ali para benefício de José, mas não somente dele, mas também dos irmãos de José e principalmente de Judá,
aquele que vem dar nome à tribo, aquele que vai ser a descendência, entrar na genealogia, na descendência de Cristo, o Salvador, aquele que vem de fato crucificar o mal. A derrota total do mal, ela é conquistada ali na cruz, aquela história do já e do ainda não, né? Então, Deus já contempla, essa vitória já é garantida para você, cristão. Independentemente do que você esteja passando, essa vitória é garantida. Mas no ainda não, nós estamos ainda prosseguindo. Então, o que acontece? Tudo o que aconteceu com José, as tramas da mulher de Potifar, aqueles que castigaram, que bateram, todos eles pecaram, fizeram o que era contrário à vontade de Deus. No entanto, eu vou ver se eu consigo pegar aqui o finalzinho, o desfecho, já quando José recebe seus irmãos e se revela a ele, eles se entristecem. O primeiro encontro que eles têm, de fato, aquele sonho que José teve é trazido à memória porque eles se prostram diante de José sem reconhecê-lo, né? E depois, quando reconhecem, se entristecem de novo e se prostram. Então, no capítulo 45 de Gênesis, versículos 5 ao 8, José diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá. Porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, eles pecaram, eles fizeram tudo isso, mas José entende que foi a mão de Deus quem orientou cada passo. Então, eu prefiro apresentar a mão de Deus guiando cada rumo da história, a mão de Deus na pandemia, a mão de Deus de providência nas nossas dificuldades e nas nossas dores, do que a mão do acaso. Não é porque se nós estamos nas mãos de Deus, nós já sabemos o final. Isso. Deus já nos promete algo. Agora, se estamos nas mãos do acaso, ou nas mãos do diabo, ou simplesmente, como dizem os arminianos contemporâneos, né, no livre-arbítrio, então, já pensou se Deus dependesse do livre-arbítrio, que é uma teoria para explicar o mal? Por exemplo, para que acontecesse tudo isso da história de José, no seu devido tempo, para que acontecesse tudo aquilo na história de Jó, no seu devido tempo, e principalmente na plenitude dos tempos, que Paulo vai dizer, quando Cristo vem ao mundo, se ele fosse depender do arbítrio dos soldados que estavam lá repartindo as túnicas, fosse depender do lavar as mãos quando aquele se isenta, quem garante que o plano de Deus iria acontecer? Se dependesse do arbítrio de Judas. Pois é, quem garante que tudo aquilo iria acontecer no seu tempo determinado, de acordo com as profecias? Então, não tem como a gente, por mais que a gente, com a mente moderna ou pós-moderna que nós temos hoje, isso fere, mas Calvino não se furtou disso. Ele diz que ele vai até, não é? Ele foge da discussão filosófica, não é? Márcio vai concordar com ele, porque ele fugiu da discussão filosófica. Totalmente. Né? E ele diz, olha, se tem algo... aqui, né? Totalmente. E ele diz, olha, nas entrelinhas é isso. Se tem algo sobre esse assunto, da providência secreta, do mal, do sofrimento, que não possa ser explicado pela Bíblia, não merece ser estudado, né? Corretíssimo. Ali eu entendo, mas eu fiz uso da filosofia, não é, Magno? Eu acredito que sim, nós temos que estudar pela questão apologética e tal, mas ele está certo, né, diante do que ele estava vivenciando. Realmente o que interessa para nós, você perdeu uma pessoa que você ama, você está sofrendo. O que vai interessar para você saber por que Deus criou o mal ou por que isso aconteceu? Respostas à mente no momento que o coração dói, não vai alcançar o objetivo, é o coração que dói, não é a mente, não é a intelectualidade ali. É por isso que os apologetas, como William Lane Craig, quando ele vai abordar essa questão, ele diz, olha, vamos dissociar o problema intelectual do mal e o problema emocional. Então eu parti da perspectiva de analisar e fechar o meu trabalho da questão do problema emocional. Né? Porque a igreja precisa e lida com isso. Pastores lidam o tempo todo com isso. Os irmãos lidam com o problema do mal e do sofrimento. Então, que resposta bíblica? Não é o porquê. Né? Seria como lidar, já que estamos em Cristo e dependemos totalmente dele. E é um tema que foi extremamente levantado, sobretudo nessa pandemia, né? Sim, no início da pandemia, bem colocado. Bem no início da pandemia, inclusive, acho que foi o próprio John Piper que escreveu, Isso. o livro, né, sobre
sobre essa questão da pandemia. E isso foi extremamente levantado, extremamente discutido, né, até entre teólogos mesmo, sobre essa questão, né, do mal, porque, como você falou, essa questão do livre-arbítrio, né, e aí vai uma opinião extremamente pessoal minha, ela é muito... ela se torna muito simplista em querer fugir da discussão. É como se quisesse fugir da discussão. Não. A responsabilidade é por conta do livre-arbítrio, que é o que, por exemplo, o C.S. Lewis faz. Sim. E aqui eu não estou criticando, porque eu gosto muito de C.S. Lewis. É o arminiano preferido dos calvinistas. Meu malvado favorito. Meu malvado. Né? Mas, assim, no livro que ele fala sobre... Eu me esqueci até o nome. Cristianismo por princípios. Aquele livro, não, o outro livro. Que Problema do Sofrimento. Problema do Sofrimento. Né? E ele fala muito Eu ia nisso. falar Nárnia, eu acho que não era isso não. E aí, toda vez que ele vai chegando nessa questão, a resolução dele é sempre essa. O livre-arbítrio. É só a questão do livre-arbítrio. Sim. Né? Mas o que eu gosto também muito no próprio C.S. Lewis é que ele mesmo diz assim, olha, eu coloco essa questão, mas eu não sou um teólogo. Sim. Né? Sim. Eu não sou um humilde. teólogo. Verdade. Né? Eu não tenho um conhecimento profundo sobre isso. Ele está colocando ali meio que uma opinião pessoal, Isso, eu acho né? Da muito- crença dele. E eu acho isso muito fantástico honesto nele. dele, Muito eu acho honesto. muito honesto. Ele diz, olha, eu não sou um teólogo, então eu não vou discutir isso aqui profundamente. Né? C.S. Lewis, Mas, eu gosto desse. mas assim, é muito, muito interessante esse tema e é muito perspicaz pelo tempo que nós vivemos. É interessante quando que C.S. Lewis, eu até mandei pra vocês, não foi? Esses dias. Eu tô lendo o livro Cristianismo Puro e Simples. Mandou pra mim não. Acho que não. Mandei no grupo, eu acho, não? Tô brincando. C.S. Lewis tentando Porque explicar... tem outro grupo, só eu e Só ele. ele, né? Descobriu. Isso é um mal, esse racha que está pintando aqui. Tô percebendo um racha aqui. C.S. Lewis, ele tentando justamente se livrar um pouco do problema do mal. E eu acho que a maioria das pessoas que tentam colocar na conta do livre-arbítrio, colocar o mal na conta do livre-arbítrio, além de querer solucionar o mal, eles estão, de alguma forma, querendo ser advogados de Deus. Sim. Ou seja, tentando livrar Deus de ser Acho uma o solução autor fácil. do mal, né? É. Porque se a gente acredita que o mal não foi criado por Deus, mas ele foi decretado por Sim. Deus, na cabeça dessas pessoas, o não existir livre-arbítrio vai fazer com que Deus seja o controlador de todas as coisas. E ele o é. Né? Sim. Mas acredita que pelo fato de Deus controlar todas as coisas e decretar todas as coisas, ele consente com tudo. Mas isso não quer dizer Não é- que é verdade. Não é verdade. Então existe esse contraponto aí, né? Essa discussão de tentar livrar a barra de Deus Isso. em relação ao mal. E é onde entra aqui o segundo ponto da tua monografia, né? Que quando tu vai falar ali, foi até o que o Márcio falou no começo, como é que um Deus boníssimo, um Deus soberano, que não pode nem contemplar o mal, que odeia aqueles que praticam a iniquidade, um Deus que é santo, 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 um Deus que não pode ter a sua mente maculada de forma nenhuma. Como é que esse Deus, ele, não vou dizer consente, mas ele Compactuou. Também não é bom, né? também não é bom, mas ele trabalha Autoriza, esse mal, certo? autoriza, sem ser responsável por ele. Como é que, e é justamente o teorema de Epicuro, né? Sim, Epicuro sim. pensa como é que um Deus bom existe e como é que o mal existe no mundo criado por esse Deus bom. E se esse Deus bom não derruba o mal, das duas uma. Ou ele é conivente com o mal, ou ele não é totalmente poderoso e totalmente bom. Sim. Né? Então existe essa bronca aí e a gente abraça, né, para tentar discutir o tema, e é melhor fazer isso do que fugir Sim, sim. e tentar, sei lá, até beirar heresias, Uhum. né, para não discutir sobre esse tema. E então, o que é que tu fala aqui na tua monografia sobre a questão do teorema de Epicuro, a explicação de um Deus bom e a presença do mal no mundo? O segundo capítulo foi exatamente O para segundo? apresentar isso. Foi o segundo. Foi exatamente para apresentar a questão filosófica, onde se dá aí o cerne ou a gênese do mal, né? A questão filosófica. Olha, eu diria que na filosofia esse problema está longe de ser resolvido. Eu acredito que na filosofia ele não vai ser resolvido, mas ele pode ser plausível. Algumas explicações podem ser plausíveis e aceitas. Por exemplo, o teorema ou o paradoxo de Epicuro, né, que levanta a questão, olha, Deus, os teístas dizem que Deus é bom, que Deus é todo-poderoso, ele é benevolente, ele é soberano, mas o mal existe e ele não tolera o mal. Então, para o mal existir, ou ele não é bom, ou ele não tem poder para acabar com ele não é soberano.
Mas aí no campo intelectual, né, que militam os apologetas e também os filósofos cristãos, deveria se levantar mais uma premissa contra esse ateu que usa o teorema de Epicuro. Por exemplo, essa premissa deveria dizer que Deus não tem um bom motivo para o mal existir. Não é? O teísta pode levantar isso. Olha, falta você acrescentar a premissa de que Deus não tem um bom motivo para permitir a existência do mal. Então, isso, de repente, o ateu não tem como levantar essa premissa, não tem como responder ou ter certeza dessa premissa. Não tem como o ateu garantir que Deus não tem esse bom motivo. E aí o teísta ele pode apresentar que Deus tem um motivo, né, um bom motivo para que o mal exista temporariamente. Sim. Ou ainda outra objeção, né, aos ateus seria que Deus não somente tem um bom motivo para permitir que o mal exista por um período de tempo, como esse motivo ele pode ser conhecido apenas por alguns, especialmente os cristãos. Então dá para debater filosoficamente, só não vai chegar a uma solução. É por isso que migrar para exatamente o campo bíblico, que foi o meu intuito, né, de responder de uma forma pastoral, eu também procurei apresentar, já que você falou sobre o livre-arbítrio, algumas teorias de tentar responder. Normalmente as pessoas querem assim responder de forma prática mesmo e rápida. É porque para livrar Deus, não é? Isso se chama teodiceia, não é? Theos, duas palavras gregas, né? Chegou a caneca. Daqui a pouco. Não, peraí, tu tem que aparecer aqui, pô. Depois, por favor. Meus tem irmãos, que dar aqui é crédito, Heber, o nosso diretor aqui do estúdio. Rapaz, o cara trouxe um café. O homem é bom. O homem é espetacular. No meio de tanto mal, ele praticou um bem. Aqui esqueceu as canecas do Teologicamente Podcast. Sou eu mesmo. Os irresponsáveis, né? Quem trouxe foi quem? Só o Magno. Só eu trouxe, mas tá guardado ali. Pode destoar com os copos de plástico aqui, né? Desculpa aí. Vai, Gustavo. Então, a teodiceia surge, para tentar justificar Deus diante de tudo isso, surge a teodiceia, né? Que é Deus e de que justiça. Ou seja, é tentar justificar Deus diante do mal e do sofrimento. Um filósofo alemão chamado Leibniz, aí ele vai defender a cosmologia, né, de que esse mundo do jeito que nós temos, com mal, com sofrimento, é o melhor mundo possível. E aí vai entrar num debate se Deus poderia ter criado outros mundos. Eu apresentei, mas o propósito não era esse, e a monografia já ficou longa, então eu não poderia discorrer mais sobre isso. Apresentei o problema, mostrei que dá para dialogar, que dá assim para o teísta conversar, não é? E mostrar que o teorema de Epicuro, o paradoxo de Epicuro, já foi refutado desde Agostinho, não é? Com a questão ontológica do mal. Mas dentro da teologia também surge essa teodiceia. E aí os arminianos, né, que se utilizam do livre-arbítrio, eles dizem, olha, Deus não tem nada a ver com o mal. É uma espécie de neomaniqueísmo, como ele falou, como o Magno falou. Deus não tem nada a ver com o mal. Mas isso não justifica Deus. Tem um livro muito bom do White, que é Soberania Banida, e um dos capítulos, salvo engano, é o capítulo 5, ele vai dizer que o livre-arbítrio ele tenta livrar Deus concordando com uma premissa dos ateus. Porque ele diz que Deus não tem nada a ver com os nossos atos maus, com o mal, enfim, Deus não tem nada a ver. Então, ao mesmo tempo, ele está concordando que Deus não tem o controle de tudo. Faz esse corte. Ao mesmo tempo, o arminiano que segue essa... Porque eu digo arminiano porque, via de regra, arminianos defendem mais essa questão do livre-arbítrio. Não é uma regra, mas via de regra isso acontece. E aí eles não justificam, concordam que Deus não é soberano, inconscientemente, e essa foi uma sacada muito boa do White. E, por outro lado, também, um exemplo prático. Você tem uma filha chamada Nicole também. E uma esposa chamada Érica também. 2 nomes maravilhosos. Concordo plenamente. Né? O nome da minha esposa também é Érica. Ponto com as vou procurar uma Érica no meio. Falar com minha esposa também, Thalita, né? Te amo, amor. Foi mal, Márcio. Mãe, eu te amo. Beijo.
Você foi muito maldoso. Foi mal, né? Márcio. Tem que... Beijo, Foi mãe. mal. Foi mal. Foi mal. Você vê a Nicole pedalando, você está ensinando ela a andar de bicicleta na Avenida Agamenon. Mas enfim, ela sai, acha que já sabe andar e ela vai para o meio da avenida. Você sabe exatamente o que vai acontecer, mas você não quer infligir o livre-arbítrio dela. Então diz, eu sei o que vai acontecer, mas eu não vou infligir o livre-arbítrio dela. Você não vai fazer isso. Um pai não vai fazer isso. Então, quando o arminiano diz que Deus não tem nada a ver com o mal, está mostrando esse Deus como esse pai que sabe o que vai acontecer, mas não faz nada porque não quer interferir no arbítrio da criança. Não, pelo contrário. Não resolve o problema. Não resolve. Pelo contrário, você vai lá, pega a criança pela jaqueta, pega com bicicleta e tudo. Na hora ela pode até não gostar, mas depois ela vai entender, lá na frente ela vai entender por quê. Porque você fez aquilo. Então, embora você não entenda o problema do mal hoje, um dia nós vamos compreender. Um dia tudo se fará claro. Sabe aquela ideia do tapeceiro? Né? Não sei se vocês conhecem, tem até uma música muito bonita. Né? Que normalmente o tapete ele é tecido ao avesso, né? Pelo lado de baixo. Né? E quem chega e diz, isso é muito feio. Por quê? Porque você está olhando de baixo. Quando ele estiver pronto, você vai olhar de cima e tudo vai fazer sentido. Todos esses fios emaranhados aí vai fazer sentido. Então, é exatamente assim quando diz respeito ao problema do mal. Um dia tudo fará sentido. Então, o livre-arbítrio não desculpa. Outra teoria da punição. Teoria da punição é a teoria dos amigos de Jó. Isso. Jó está sofrendo e os amigos chegam lá. Agora, há de se valorizar que são amigos, porque eles passam lá mais de 3 dias calados, sem dar um pio. Agora também quando abre a boca é para dizer um monte de coisa que Jó não tinha feito, né? Então, eles queriam dizer que Jó estava sendo punido. E Jó não estava sendo punido de nada. Então, a teoria da punição é aquele cristão que chega e diz assim, não, porque eu estou sofrendo? Não, porque você fez alguma coisa errada. Certamente. Você está em pecado, por isso você está sofrendo. Mas não é assim. A teoria da punição não explica tudo. Há pecados que são consequências de fato, que é por questões porque você desobedeceu às leis morais, enfim. Mas não é o todo da questão. Eu não posso chegar e resolver o problema do mal na vida de uma pessoa assim. Por quê? Não explica a proporcionalidade do sofrimento. Por exemplo, Jó não tinha cometido mal nenhum para que fosse punido por isso. Então, o que dizer de pessoas que são cristãos fiéis, que são piedosos, que sofrem mais do que pessoas más, né, aos nossos olhos? Então, a teoria da punição não explica. Outra tentativa de explicar é a tentativa da lei natural, né? Se você joga uma pedra para cima, a tendência é a gravidade atraí-la para baixo, enfim. Então, eles dizem também que é verdadeiro acerca das leis morais. Em certo sentido, sim. Por exemplo, se de repente um irmão começa a namorar com a irmã, e a lei moral diz, viu, Márcio? Cuidado. Cuidado com a lei moral. E aí, Márcio, digamos, vamos colocar, já que ele se colocou aqui, vamos colocar, ele começa a namorar com uma irmã. E de repente, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar, enfim. Pode falar, e de repente, tem um professor aqui, né? E de repente, Márcio resolve comer o lanche antes do recreio, né? Cara, eu tô didático, né? Eu acho maravilhoso, eu vou usar isso agora. E depois disso, né, eles só namoram. E depois a menina, a namorada dele, engravida. Então ela vai se aconselhar com o pastor. Chega lá, pastor Magno. E pastor, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? O que é que Magno vai dizer? Minha filha, Deus, você desobedeceu uma lei moral e o reflexo é isso. Então explica uma parte, mas não resolve o todo. A questão da proporcionalidade também. Porque, por exemplo, pessoas que fazem melhor uso da lei, dessa lei moral, sofrem também. E até mais do que aqueles que desobedecem. Exatamente. Então, não há uma solução assim, que seja um conjunto fechado de regras. Isso aqui é a solução. Não. É por isso que Calvino apela para a providência de Deus em todos os atos da vida. Perfeito. Não é... Usando a linguagem matemática, não é cartesiano. Eita, fantástico. Boiei. Isso para isso. Exatamente. Não, Fantástico. Eu achei interessante quando
Os caras tomam de exatas aqui, fica destoando aqui o negócio. É verdade. A gente podia fazer um debate aqui, filosofia versus Exatamente. matemática, É o problema né? do mal Tá. e o bem, né? Eu desconfio que ele é seguidor de Immanuel Kant. Né? Eita. Porque a teoria kantiana, ele é propenso para o mal, segundo Immanuel Kant, né? Ele é propenso para o mal, por isso que ele está disseminando aqui. Mas o seu estado original é bom. Né? Isso é antibíblico, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Jean-Jacques Rousseau já explicava, né? Achei muito interessante quando tu usou aí a ilustração da filha de Vinícius, que pega a bicicleta, e se Deus deixa e tal, acontecer alguma coisa, não resolve o problema. O professor Davi Gomes, pastor reverendo, professor do Andrew Jumper, coordenador pedagógico do seminário Andrew Jumper também, tá com a hora marcada? Não, tô ajustando aqui. Ah, beleza. Ele usa uma ilustração muito interessante também. Ele fala, suponhamos que uma pessoa resolveu tirar a sua própria vida, né? E a pessoa está ali, já colocou a corda no pescoço. Existem duas opções. Deus pode intervir e tirar ela daquele momento ali e ferir o livre-arbítrio dela, né? Isso vai fazer com que Deus fira aquele livre-arbítrio dela. Ou Deus pode deixar e ser conivente com aquilo ali. Então, de uma forma ou de outra, não resolve. Não resolve. Nem livra a barra de Deus e também não resolve o problema do mal, nem da questão do livre-arbítrio, né? Então, acho que é muito. Eu tenho dificuldade em associar o livre-arbítrio com essa questão do mal. Sim. Destoa muito, não faz muito sentido. E Calvino é muito preocupado com isso. Né? Ele chama a atenção várias vezes no livro 2, no capítulo 4, né, quando ele vai falar Das institutas. Das institutas. Eu acabei falando sem citar a obra. Inclusive a maior parte do meu trabalho foi baseado exatamente nas institutas, embora eu recorri a comentários bíblicos do João Calvino. Ele chama a atenção para a questão da tríplice atuação nas coisas más. É o que Piper interpretou muito bem de duas verdades em Deus. Mas a tríplice atuação de Deus, do diabo e do homem nas coisas más explica muito. Ele usa o exemplo de Jó e ele vai dizer, olha, Deus agiu de forma muito efetiva ali. O diabo agiu de forma muito efetiva. O homem agiu de forma muito efetiva. Tem 3 atuações. Mas há 2 finalidades e duas formas de agir. A finalidade do diabo e do homem são totalmente diferentes da finalidade de Deus. E a forma de agir do homem é totalmente diferente da forma de agir de Deus. É assim que ele explica, não é? Mostrando na Bíblia. Perceba que o ato de apresentar Jó na história não foi do diabo, foi do próprio Deus. Então Deus já tinha algo planejado. E é interessante ali que o diabo só aparece nos primeiros capítulos, né? Ali Sim. no começo faz o que tem de fazer com a permissão de Deus e depois some. Ele não é mais citado no livro. Dali para frente é Jó e Deus. Sim. É Jó e Deus. Sim. Então Calvino Isso quer chama dizer muita coisa, né? muita coisa. Calvino chama a atenção para esse fato. Deus quem pergunta, visse o meu servo Jó? É ele quem indica onde o diabo vai... Sim. E delimita a ação do diabo. Deus está delimitando a ação. Você não vai tocar na vida dele. Então... É como se fosse o cachorro que você vai Só com a até ali, corrente. né? Sim, mas tá você com a não vai subir corrente na aqui. calçada do vizinho. Você vai, quando eu tô passando com a minha cachorra, aí ela vai subir na calçada, eu dou aquela Você puxada. puxa. Aí você não vai. Sim, Só vai por aqui. sim. E aí toca totalmente no aspecto da soberania de Deus, né? Como um Deus que governa todas as coisas ali. Quer falar alguma coisa, Márcio? Eu quero dizer que o café tá maravilhoso. Para que vocês não estão entendendo o porquê que o Márcio está falando tanto, é porque ele é um amante, entre aspas aqui, bem grande, da filosofia, né? E ele está se... Eu tô apenas me deleitando, tendo o prazer de assistir o podcast em loco. Esse homem eu me lembro como hoje. Na aula de Thomas Magno, foi na aula do pastor Janta, né? Ele falando, aí o professor olhou para ele assim e disse, tu estás com uma cara tão assim? Aí o Márcio olhou assim, tô entendendo nada. Mas tá tão bonito. Ele foi quando sincero. Obrigado, viu? O senhor Ele foi fala sincero. tão bonito que eu não entendi nada. Mas tá lindo, Temos né? que Tá valorizar essa sinceridade. lindo. A gente permeou de forma
Tu falou que ia ter dificuldade de sintetizar, mas tu sintetizasse muito bem. O segundo capítulo aqui, a gente falou basicamente de todos os todos pontos. os pontos, só escrevi Né? o que eu queria dizer. Exatamente. Aqui, todos os pontos que a gente falou. Excelente aí essa tua explanação. Inclusive, nós vamos depois disponibilizar a tua monografia, quando tiver todo o processo editorial concluído, né? Tem as edições que a gente faz depois, né, e tal. Sim. Que você faz, no caso, depois. Não façam plágio. Estou trabalhando nisso. É Pronto. pecado, viu? E Eu nós acho vamos terrível nós isso. vamos Não disponibilizar. façam plágio, é pecado. Só Não uma baixa o vez. PDF. Nós Eu não baixo, não, eu compartilho. Nós vamos disponibilizar no site do STEC, né, que é o Seminário Teológico Congregacional aqui de Caruaru. Você acessa lá www.steccaruaru.com e a monografia de Gustavo vai estar lá. E Pra Que honra. todo mundo ter certamente acesso. teremos Que em honra. livro isso aí. Se Deus Porque quiser. o tema é Tu fantástico. pode É, trabalhar para um livro depois isso aí. Acho que seria a uma boa- princípio, a ideia é trabalhar isso com a igreja, não é? Eu comecei falando dos decretos de Deus e tal, e sempre vai terminar, vai desaguar em alguma questão. É isso que eu ia perguntar, Gustavo. Esse seu trabalho na igreja, ele já foi trabalhado em alguma série de pregação? Ainda alguma não. Pregação? Não. Ainda não, ainda estou preparando. Então me chama. Mas a irmã que me fez a pergunta e despertou a curiosidade, eu consegui responder. Que né? benção, que benção. Consegui responder. Então e- já colheu algum fruto Sim, na sim. igreja, né? E aí a questão não é por quê, não é quem criou, enfim, é como lidar. Ele existe. O fato é que não ontologicamente, ele não é um ser, Mas como von Groningen trata, né, no livro Criação e Consumação, no primeiro, Fantástico. não é? Agora ele gostou. Esse livro é muito bom. Ele é um reino parasita. Isso isso se associa muito à visão de Agostinho. O mal é um reino parasita. O parasita precisa de algo forte, de algo já existente para que ele se alimente e ele sobreviva daquilo. Isso. Então, o mal ele precisa de algo para que ele exista. É nesse sentido que o diabo, nesse fato, Calvino diz, ele é o autor, ele peca desde o início, né? Quando houve a ausência de bem nele, ele é esse autor do mal. Mas eu queria concluir a questão da tríplice atuação, né? O que é que determina ali? A finalidade de Deus, de autorizar, né? De puxar assunto com o diabo e mostrar a Jó. A finalidade de Deus era exercer sua misericórdia, mas também exercer a piedade e a certeza de Jó, do seu servo. Não é que Deus queria provar alguma coisa, queria uma prova do amor de Jó. Deus já sabia, Deus já sabe. Sim. Né? Então Deus, às vezes eu vejo uma solução simplista quando explicam Jó. É porque Deus queria provar se Jó ia ser fiel. E Deus não sabe quem é fiel e quem não é? Ele já sabia. Na verdade, ele queria exercer a piedade de Jó. Ele queria que Jó mostrasse que as teses que o diabo levantou acerca de Jó e acerca de Deus eram falácias. O diabo, ele sugere que Jó só adora e serve a Deus porque é comprado por Deus. Deus compra. Porque Deus dá tudo, Deus está comprando. Ou seja, Deus, para ser adorado, precisa comprar a adoração. São as teses que o Satanás levanta ali, que o diabo levanta. E Deus, então, ele vai mostrar que Jó, de fato, serve e é fiel, perdendo tudo que Deus tinha dado e mesmo assim glorificando a Deus. E ainda sobra uma mulher, né, que eu vou chamar ela de abençoada. Ainda tem que ficar, né? Olha, me perdoa as mulheres, mas mulher gosta de falar, né? Rapaz, é por isso que a mulher sábia... foi embora, né? Amor, minha esposa... Já desligaram. minha esposa não é assim, minha esposa... Ainda bem que eu sou Perdemos solteiro. a audiência agora. Minha esposa fala muito, mas fala com sabedoria, né? A Amém. mulher sábia edifica a sua casa. Maravilhoso, né? Mas sobra a mulher de Jó dizendo: amaldiçoa seu Deus e morre. Não bastasse ele perder os filhos, terras, riquezas, tudo ainda. Eu escutei outro dia um pregador parecido com o Márcio, assim, de característica, não é? Não física, mas uma característica, né? Então, assim, rapaz, eu penso que Jó tinha dito: Senhor, não levou tudo, não levou ela. Assim, feliz também. Só faltou ela. Ela levou, Poxa. Esse armário aqui Dá tempo aí. Tempo aí, né? amaldiçoa Deus e Terrível. morre. Então, a finalidade de Deus é diferente. Qual a finalidade do diabo? A finalidade do diabo é provar mesmo, mostrar que Deus
compra a adoração, mostrar que o homem só serve a Deus por interesse, Isso. se só as coisas estiverem acontecendo. E a finalidade do homem, além dos caldeus, de todos que exerceram a sua força ao assassinar os filhos de Jó, é a finalidade de ganância, de que se queixa o homem do seu próprio pecado. A natureza do homem é pecaminosa. Então, a diferenciação da finalidade e da forma de agir é que diferencia. Porque você diz o seguinte: se tem Deus, o diabo e o homem atuando junto, num ato mau, numa história má, então Deus é culpado. Né? Ou Deus é culpado, ou o diabo e o homem não têm culpa, porque eles estão sendo associados a Deus. Aí Calvino diz: não, a finalidade de Deus é boa. A forma de Deus agir e autorizar é boa. Agora, a forma e a finalidade do homem pecador e do diabo são sempre más. E quando você distingue isso é um isso, mistério, você né? percebe. Isso é um mistério. Né? E Jó entendeu isso no capítulo 42. Jó de fato diz: agora eu conheci Deus de verdade. Antes eu conhecia de ouvir falar, hoje Sim. os meus olhos te veem. Sim. Né? Tem um pastor conhecido, né? Ele dizia que o livro de Jó ele versa sobre uma pergunta, né? Jó ama a Deus por Deus ou pelas coisas de Deus? Ótimo. Né? E a outra passagem que me chama muita atenção, e sempre me chamou muita atenção quando eu lia, né? É quando Moisés vai ao encontro de Faraó, né? E a Bíblia diz claramente assim: e Deus endureceu o coração de Faraó. Sim. E aquilo no início me dava um nó na minha cabeça. Eu disse, como é que pode isso, né? Mas são passagens que de início assim a gente fica bem pensativo. Quando você isso. vê o desfecho da história, fica mais fácil você entender. A finalidade de Deus era tremenda ao endurecer o coração. O milagre de Deus se torna ainda maior. Não é? O poder de Deus se tornou ainda maior, porque não bastasse a maldade humana natural, Deus ainda endureceu aquele que já era mau. E essa forma de Deus endurecer o coração, quando a gente fala assim, a primeira vista para alguém que abre a Bíblia assim, vê que Deus endureceu o coração daquele para que ele não creia, que Deus tapou os ouvidos daqueles para que eles não creiam, que Cristo falou em parábolas para que eles não entendessem e não fossem salvos, né? A gente olhando na primeira instância assim, parece que Deus está pegando uma pessoa boa, que quer adorá-lo, que quer conhecê-lo, que quer se aproximar dele, e Deus simplesmente, como um Deus maldoso, como um Deus tirano, Sádico, ele olha ali e que diz: se alegra com o sofrimento. eu não quero que você creia em mim. Você me quer, mas eu não lhe quero. Então eu vou endurecer o teu coração simplesmente por um ato espontâneo ali de querer. Mas não é isso. Não é isso. Né? A Bíblia fala que o coração do homem é mau, o caminho que os homens escolhem são maus, o pecado entra justamente neste mundo por conta de um ato humano. Sim. Então o coração do homem, o próprio Calvino fala que é uma Sim. fábrica de ídolos, a gente está o tempo todo produzindo o mal, e o que a gente mais quer, se formos deixados à nossa própria sorte, é nos entregarmos ao nosso próprio mal e nos autodestruirmos. Verdade. Tem um ditado popular, não sei se é um ditado popular, uma citação de livro, eu não sei quem é o autor, que diz que se Deus tirar a sua graça comum, que Deus ainda abençoa toda a humanidade em toda a sua graça comum, se Deus tirar isso da humanidade, os homens fariam com que Adolf Hitler parecesse uma criança perto deles e se autodestruiriam. Né? Então, quando Deus endurece o coração do homem, ele simplesmente atende ao desejo do homem, que é ser mal. Então ele diz: você não quer o erro, quer o engano, Sim. então tome. E esse para mim é o maior castigo que Deus pode dar A ao linguagem homem. de Romanos, capítulo 1, a partir do 18, explica muito bem isso que você citou agora, quando Paulo diz: por isso Deus os entregou. As suas paixões. Né? Ele queria aquilo. E eu acho interessante quando a gente fala acerca disso, porque Calvino cita muito Agostinho para falar da questão do livre-arbítrio. Olha, é verdade, ele falou de livre-arbítrio, Agostinho. Sim. E Calvino citando ele também. Agora, é uma diferenciação gigantesca o livre-arbítrio que eu vejo em Agostinho para explicar, porque ele diz: olha, o mal, o pecado, foi culpa do livre-arbítrio. Ele diz... Do livre-arbítrio com L maiúsculo, né? Isso. Lá no Éden, lá no início de tudo, o homem utilizou o livre-arbítrio, assim como o diabo, para se rebelarem. A partir dali, o homem é mau por natureza. Em Confissões, a gente debateu muito no grupo de estudo que fizemos de Confissões, como a maldade já é demonstrada nas crianças pequenas, né?
O homem não é um produto do meio, ele não é uma tábula rasa. Isso. Não é? Pelo contrário, o que há de inocente na criança é apenas o seu aspecto infantil, E pequeno, você vê isso, inofensivo. Você vê Mas a isso, sua natureza é pecaminosa. a minha Nicole tem 1 ano e 3 meses. E você já vê esses traços assim dessa questão da humanidade, né? De você, sei lá, tirar uma coisa dela e, né? Acho que foi aquele pregador americano, Tem uns dois. Paul Michael Walsh. Murdock. bem conhecido. Mudou a pessoa. Paul Walsh. Paul Washer, né? Ele falando sobre isso uma vez, sobre essa questão da criança. E aí ele disse: se você quer uma terceira guerra mundial, você dê um brinquedo a uma criança e depois pegue outra e tire. Ela não tá brincando, mas você pegar o brinquedo e der a Ele vai ser outra, o preferido dela. vai ser a terceira guerra mundial, vai surgir ali, né? A ganância que surge no coração. Agora, uma coisa em relação ao problema do mau livre-arbítrio, na perspectiva de C.S. Lewis, que a gente estava falando antes, eu reconheço que eu fiquei muito chocado com a forma como C.S. Lewis olha para o mal. E ele argumenta que o mal é um preço que, para Deus, vale a pena ser pago para que o livre-arbítrio do homem seja preservado. Isso é pesado. Ou seja, se o homem, para que nós não sejamos taxados de meras marionetes na mão de Deus, de meros robôs, que é assim o pensamento arminiano, né? Que se Deus não tira o livre-arbítrio do homem, se ele tira, nós somos robôs. Né? E Lutero dizia que nós somos meros encenadores, né? Atores no grande teatro de Deus. Estamos apenas encenando uma peça que foi escrita por Deus, e de fato estamos. Porém, Deus não separa a nossa... como é que se diz? As nossas responsabilidades, né? E é outro problema a ser resolvido, que dá outro podcast, a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Então, C.S. Lewis, em uma citação, ele diz que Deus, para preservar o livre-arbítrio do homem e não transformar ele em um robô, ele sabe que se entrega o homem à sua própria vontade, o homem vai praticar o mal, mas o mal é um preço que vale a pena ser pago. Eu estou com a citação de Lewis aqui. Ele diz assim, ó: se Deus acha que esse estado de guerra no universo é um preço que vale a pena pagar pelo livre-arbítrio, isto é, por criar um mundo vivo, em que as criaturas podem fazer o bem ou causar danos reais, em que algo de real importância pode acontecer, em vez de um mundo de marionetes que só se move quando ele mexe as cordas. Então, podemos supor que vale a pena mesmo pagar o preço do mal. Ou seja, eu acho isso muito pesado, eu acho até... desculpe C.S. Lewis e desculpe minha ignorância, eu acho até herético. Porque é muito complicado, né? Você vê que o preço que Deus paga para que o livre-arbítrio seja preservado é o mal. Vai muito na vibe dos novos teólogos coach, né? Parece muito isso, né? Exatamente. Que Deus está sacrificando ali por conta de nossas, sei lá, nossas individualidades, nossos quereres, enfim. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da aplicação prática mesmo do mal. Eu vi aí vocês olhando pro relógio, não sei quanto tempo falta. Não tem tempo. Não tem falta, não. Então vamos lá. Vamos virar a noite, pensa. Eu estava procurando a citação aqui do livro. Ótima colocação, né? A citação que foi trazida. Mas como o Vinícius falou ontem, ele foi honesto de dizer, olha, eu não sou teólogo, não é? Outro escritor que eu gostei muito de ler e que vai na linha do C.S. Lewis, porque ele também defende o livre-arbítrio, é o Philip Yancey. Ele tem 2 livros fantásticos. Mas assim como a aplicação do Como Lidar com o Mal de C.S. Lewis é satisfatória, a do Philip Yancey também é satisfatória. O destrinchar, o porquê, eles falham no porquê. Né? No porquê do livre... o porquê do mal, o livre-arbítrio. Deus não quer ferir e tal. Aquela coisa que a gente já falou do exemplo da bicicleta, enfim. Mas na aplicação de como lidar com ele, por exemplo, aplicando para o caráter pedagógico, C.S. Lewis vai dizer: o sofrimento é o megafone de Deus, é uma citação assim muito recorrente em redes sociais e tal. E de fato em muitos aspectos, em vários casos, Deus se utiliza do sofrimento para um desperte. A gente vê exemplos bíblicos disso. Então, em vários momentos, sim, o sofrimento é didático. Philip Yancey, em um livro chamado Decepcionados com Deus,
Ele vai tratar também em outro livro. Eu ia trazer esses 2 livros para indicar, se você quer falar de forma mais prática e pastoral, como você lidar com o mal, né? Falar o coração, pode ler esses 2 livros e acrescente o livro do N.T. White, aquele anglicano, é anglicano, né? O N.T. White, Deus, o problema do mal e a justiça de Deus. Eu acho que é isso o nome mesmo. O problema do mal, o mal e a justiça de Deus. São 3 livros fantásticos. E aí, Philip Yancey vai dizer, olha, eu vi pessoas melhorarem depois de um grande sofrimento, não piorarem. Porque o sofrimento, ele causa, além da perseverança daqueles que são fiéis, e até aquele que estava lá desencantado com a fé, passa por um grande sofrimento, tem ali a compaixão dos fiéis, e ali com aquela compaixão dos fiéis, ele começa a se voltar para Deus. A fé reacendida. Aquele sofrimento fez com que ele despertasse compaixão dos fiéis, compaixão dos ímpios, e que aquelas pessoas se aproximassem. E Philip Yancey é chamado, ele relata isso nos 2 livros, para pregar em lugares que passaram por catástrofes naturais, por coisas terríveis, a ponto de ele dizer que chega no Japão, depois daquele tsunami, ele diz, o que é que eu vou dizer? Ele chega naquela escola onde teve aquela chacina, aquele atentado com os alunos, pais de crianças, pais que perderam seus filhos, que congregavam com ele, que estavam lá na mesma igreja. E ele diz, como é que eu vou chegar e explicar o porquê? Não vai resolver o problema dele. Então, o sofrimento, ele tem esse caráter de também ativar a perseverança, ser didático, transformar e unir. Porque vai chegar um momento que a única solução para o mal, quando você estiver lidando com ele de perto, ou alguém que você ama, a única solução bíblica é você chegar e chorar junto e abraçar e chorar junto com a pessoa. A solução bíblica, muitas vezes, é você olhar para as Escrituras. Calvino aponta isso. Você vê o povo de Deus sofrendo, perambulando no deserto, se aparta de Deus, volta para Deus, se aparta, volta, sofre as penas. Mas, em vários momentos, você vê o salmista dizendo, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele sai narrando ali no Salmo 136 os vários períodos da história do seu povo. Sofrimento, livramento, e sempre enfatizando, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Então, nós cristãos, nós sabemos o desfecho dessa ópera. Sim. Nós já sabemos. Cabe a nós, e nós vamos ser cristãos melhores. Não tem como dizer que vamos sofrer menos, mas a gente entender que dependemos de Deus e pertencemos a Ele. E se pertencemos a Ele, o mal que nos sobrevier também é providência dEle. E lá na frente a gente vai olhar para trás e vai dizer como foi importante aquele momento que eu passei. Sim, sem dúvidas. Isso aconteceu comigo há bem pouco tempo. O meu primeiro filho, o Nicolas, está com 3 anos. O parto da minha esposa foi bem complicado, porque romperam alguns vasos e ela perdeu muito sangue. Eu me ausentei 5 dias normalmente do trabalho, mas teve que se estender por 1 mês a minha ausência do trabalho, porque eu tive que realmente, Deus trabalhou muito em mim, eu tive que realmente ser o enfermeiro da minha esposa, ser o esposo, cuidar dela, do meu filho. Eu dei banho no meu filho primeiro do que ela, porque ela teve problemas, rompeu o ponto, criou seroma, muita coisa. E ali ela teve começo de depressão, pós-parto. E a gente estava numa situação assim muito crítica, além você sabe, quando temos o primeiro filho, é algo novo assim que você não acredita. Você olha aquele serzinho, você está se adaptando e tem que se adaptar com todos esses problemas. E Deus assim sustentou, e em um determinado momento que estávamos os 2 chorando, e eu pensei, quando rompeu a cirurgia dela e eu levei ela às pressas, eu disse, você quer ir dar um abraço no nosso filho? Porque realmente eu pensei que ela não iria voltar quando eu vi a quantidade de sangue que estava saindo da cirurgia. E ela disse, não, eu não quero. E chorando, enquanto eu estava indo ao hospital, me veio uma calma. Me veio uma calma porque eu imaginei, eu estou a caminho do ministério pastoral. Então eu creio
que esse sofrimento ele tem uma finalidade. A finalidade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita, embora eu não entenda hoje. Sim. Hoje, se eu for aconselhar um irmão da igreja que esteja passando por algo parecido, aquilo que o apóstolo diz, não sobreveio sofrimento que não fosse humano, o que ele está querendo dizer é, olha, não veio sofrimento na sua vida que outro ser humano não tenha passado. E se ele passou, você também vai passar. Ele só dá a carga que a gente pode suportar. Então, eu creio que há uma finalidade. A gente não precisa compreender. Não precisa compreender. Tem um hino que eu gosto muito do grupo Logos, né? E eu lembro muito desse hino porque eu também passei uma experiência. Minha esposa, antes da gente ter a minha segunda filha, Nicole, ela passou por 2 abortos. E o primeiro, assim, foi muito marcante para nós. Apesar da gravidez ainda estava no início, né? Mas foi muito marcante, assim. A gente era um filho muito amado, muito aguardado. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu morava ainda em Brejo, não morava em Caruaru, e nós viemos para cá, fomos ao médico, o médico examinou ela, pediu para que ela refizesse o exame de sangue, e quando ela refez o exame, nós fomos almoçar, o exame saiu rapidamente, o resultado, passamos no laboratório e na frente do laboratório nós abrimos o exame. E aí quando abrimos o exame já tinha dito que ela não estava mais grávida. E nós fomos retornando para Brejo e assim, apenas o choro dentro do carro, né? A gente não conseguia nem falar direito, era apenas o choro e começou a tocar o hino eu não lembro se começou a tocar ou se eu comecei a cantar, mas o hino logo diz assim, Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim deste caminho, dai-me mais graça. Eles não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou. Então, é exatamente isso que você disse, né, Gustavo? A gente não entende e às vezes não precisa entender, né? O que nós precisamos é crer. O que nós precisamos é crer que, assim como Paulo falou, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que nós precisamos é isso, é crer que nós temos um Deus que é soberano e que trabalha em todas as coisas. E todas as coisas nem sempre são coisas boas, né? Porque a gente acredita que todas as coisas cooperam, tudo vai dar certo. Ele não diz assim, todas as boas coisas. Todas as coisas. Né? Ele diz que e a gente tem que ser sincero, né? Nós temos que ser honestos, porque o momento que a gente mais ora, que a gente mais busca, eu sei que é um ato meio egoísta, errado, mas tem que ser dito com honestidade. O momento que a gente mais ora é no meio da dor, no meio da perda, no meio do sofrimento, da aflição, da enfermidade. Eu passei por um momento bem difícil há uns 3 meses atrás, né? Preocupado com algumas questões de saúde, e foi muito doloroso para mim. E assistindo o pastor Guilherme Nunes, se você não conhece, siga ele nas redes sociais, é um pastor batista, um excelente teólogo, e ele pregando ali em Tiago, né, e ele dando algumas aplicações, ele disse, e eu vi um contraste muito grande com a teologia cult, né, é um cara jovem, que bom que tem uns bons teólogos jovens hoje. Coisa boa. Ele dizendo ali, eu acredito que você deve estar passando por um sofrimento, e aqui ele falou muito comigo, e ele disse, eu não posso te garantir que amanhã vai passar. Então veja que diferença, amanhã pode ser até que piore, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está trabalhando no meio desse sofrimento. Amém. O arado está passando e Deus está trabalhando. Então, é maravilhoso saber que no meio da dor, principalmente Cristo, que conhece os nossos sofrimentos, porque Ele viveu isso na pele. A obra de Cristo nos garante que Cristo tenha compaixão de nós, porque Ele viveu as nossas dores. Ele sofreu como nós sofremos na alma. As tentações, Ele foi tentado. Então, quando nós sofremos, quando nós somos acusados, tentados, Ele sabe o que é aquilo ali. Ele sabe. Então, Ele intercede por nós, não só de forma espiritual, por nos conhecer como ser criado, mas por Ele ser um ser, Ele está vivo hoje em carne até hoje. Ele foi vítima do maior mal da humanidade, do maior assassinato. E quem o assassinou foram os pecadores que queriam sangue, que queriam poder, mas quem decretou foi Deus. Exatamente. O maior assassinato do seu próprio filho. Gustavo, queria que você desse aí suas considerações finais. O papo está sensacional. A gente vararia, sei nem se existe essa palavra aqui. Mas no Pernambuquense,
Neomaniqueísmo. Neomaniqueísmo e vararíamos. Sensacional. Futuro mais que perfeito. Ainda bem que eu sou de matemática. Pode seja o nome do Senhor. Gustavo, fale aí as suas considerações finais. Bom, de que forma o sofrimento, o mal, pode ser providência de Deus? Calvino recorre à Bíblia, como sempre ele faz. Leia as Escrituras. Não fique com medo porque é Dois calhamaços, gigantes. Se você tem os tomos, né, os 2 tomos, a versão da Unesp. A Unesp é a melhor, né? São, Embora os parágrafos assustem, os parágrafos também da Folha. Eu utilizei no meu trabalho as 2 versões. Aquela primeira da Casa Publicadora Presbiteriana, né, aquele bem antigo, os vermelhinhos, né, que eram acho que 4 livros. Tomos, isso. E utilizei a Unesp, comprei a Unesp depois porque me disseram que era uma versão. Mas eu estava com dificuldade de entender a versão da Unesp. Porque estava acostumado com a... E achei melhor algumas coisas, eu compreendi melhor na versão mais antiga. Mas é interessante como ele cita e ele recorre às Escrituras, porque o sofrimento ele é parte da providência divina quando nós, cristãos, temos a certeza e a convicção do que a Bíblia diz em Romanos 8, 28. Olha, e a Bíblia, e Paulo, e o Espírito Santo que sopra, né? Toda a Escritura é inspirada, até os pneustos, né? O sopro divino, o sopro de Deus. O sopro de Deus sopra e diz assim, e sabemos. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o cristão sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. E acerca disso, João Calvino diz algo. Ele diz, embora, e Magno muito bem, ele fez menção a isso, embora Deus não socorra prontamente o seu povo, Deus jamais o abandona. Ele de tal forma converte suas aparentes perdas em meios que promovam a salvação, pois Deus instrui os crentes pela instrumentalidade das aflições e também consolida a sua salvação. Aí eu me lembro do livro, aquele, não sei se é Pescadores de Crianças, Charles Spurgeon, quando ele vai dizer, Deus quando ama muito uma pessoa, não sei se vocês lembram dessa citação, Deus quando ama muito alguém, ele lhe dá muito para fazer ou muito para sofrer. Não é? Isso foi fantástico, porque, olha, eu estou sofrendo. Experiência. Falar isso, né? Rapaz, sensacional, estou sofrendo, Deus me ama, né? Eu sou servo de Deus, não precisa ser como punição. Eu tenho convicção de que não estou em pecado, não foi desobediência, mas eu estou sofrendo. Deus tem uma finalidade. Eu não compreendo agora, mas é uma finalidade. Eu lembro, só interrompendo rapidinho, eu lembro de um vídeo do pastor Russell Shedd, próximo da sua morte, né? Aquilo é sensacional. E aí, sensacional. É um outro pastor, não me lembro quem Nos humilha aquilo ali, viu? Que vai visitá-lo e pede para ele gravar um vídeo, né? E ele grava o vídeo dizendo que estava bem, meus irmãos, está ali, e estava sofrendo, e o quanto era bom. Uma experiência maravilhosa. Passar por aquilo que ele estava passando, né? Aquele sofrimento que ele estava passando, é como se Deus estivesse me desmamando do mundo, né? E me preparando para... Muito forte. Na última pregação dele, ele está no púlpito assim, muito cansado, né? Tem o vídeo também. E ele diz, meus irmãos, eu não sei, não posso dizer quem aqui, parafraseando, não sei quem aqui vai para o céu, mas daqui a pouco eu estou partindo para lá. Eu gostaria muito, muito, muito de, quando chegar lá, poder apertar na sua mão e dizer, que bom lhe ver aqui. Que experiência maravilhosa, que cosmovisão sensacional, né? Já que estamos falando de um grande homem, né, e do sofrimento experimentado, eu fui ao congresso em João Pessoa, congresso Juvep, e na época a Igreja Batista lá estava mudando o nome do seminário para Seminário Russell Shedd. E a filha dele estava lá, e ela deu um depoimento, e eu achei fantástico. Eu, como pai, ela disse, eu só acredito que o meu pai era pecador porque a Bíblia diz que todos pecaram. Imagina o exemplo de vida desse homem. Demais. Imagina o pai, o marido, o cristão que esse homem foi. Então percebam, irmãos, que é uma necessidade a gente falar sobre o mal, sobre o sofrimento. Há uma necessidade da gente buscar ferramentas, da gente ir nas escrituras, buscar para atender de forma pastoral, de falar realmente no campo acadêmico, vamos falar na filosofia, ótimo, se você tem essa disposição, você tem tempo para isso é bom.
defenda isso na questão apologética, no campo ontológico metafísico, no campo da epistemologia, mas a igreja, ela precisa, porque nós sofremos, os nossos membros, as ovelhas sofrem constantemente. Todo mundo aqui tem um exemplo, não só de um sofrimento, mas de vários que a gente vem enfrentando. Né? A pandemia. Então, há uma necessidade. E foi com base nessa necessidade que eu mergulhei aí nesse assunto. E às vezes fui muito desestimulado por alguns que diziam: procura um tema mais fácil, procura um tema mais fácil. Mas eu entendi a necessidade e algo que realmente eu gostei de pesquisar. Não acredito que consegui atender tudo, porque ninguém consegue todas as demandas. Mas como Philip Yancey fala, que quando ele chega naquela escola, e na frente da escola as pessoas colocavam flores, homenagem às crianças que foram mortas. E ele chega ali na frente e ele percebe alguns jovens, eu me lembro de você quando ele narra isso, barbudos, aquele estilo maloqueirão suburbano lá dos Estados Unidos, né? E chega lá. Eu mesmo. Quebrou na emenda agora, Márcio. Eu mesmo. Dos Estados Do Unidos. salgado. Né? Salgado. Mesmo nível. E ele olha para aqueles... a pergunta que não quer calar, está nesse livro. E ele olha para aquelas pessoas, de repente eles chegam com uma florzinha e coloca lá. Pessoas que ele, assim, você olharia e dizer: essas pessoas não estão nem aí, né? Esses camaradas não estão nem aí para o sofrimento. Eles chegam, estão lá colocando a florzinha, e aí de repente o Philip Yancey chega, se aproxima deles, e eles reconhecem que Philip Yancey é alguém que entende, que serve a Deus, e eles perguntam a Philip Yancey por quê? Por que disso? E começam a chorar. Philip Yancey disse que a única resposta que ele tem é: filho, não é por quê. Como é que nós precisamos viver? E a única resposta que ele teve foi um abraço e chorar com aqueles dois rapazes. Chorar. Ele não imagina por quanto tempo eles ficaram abraçados. Pessoas assim que passassem aos nossos olhos eram logo menosprezadas. Os maloqueiros foram lá, se compadeceram. É aquilo que ele fala, de que o sofrimento tem sempre uma finalidade no plano de Deus. Sim. E Deus é especialista em agir, né, por meio do sofrimento. A Noemi, ela vai dizer isso. Em algum momento de sofrimento, ela vai dizer: meu nome é Amara, eu sou amarga, Deus me fez amarga a minha vida. Aí de repente lá na frente ela reconhece que Deus tornou o seu mal em bem. Não é? Imagine José, quando você, voltando mais uma vez à história de José, os irmãos vêm até ele começa a fazer aquelas pegadinhas, né? Cometendo um anacronismo histórico e bíblico, pegadinha do José. Né? Eu acho que Márcio vai ter um concorrente. Guardar essa aí, né? Pegadinha do José. Olha, Perder minha vaga. Vai lá, traga o irmão mais novo, porque vocês são os espias, eu estou desconfiado de vocês e tal. Imagina o sofrimento dos irmãos. Ter que convencer o pai a liberar. Rubens se propõe, o pai não deixa. Judá diz: olha, eu me garanto, eu sou tutor, dou a minha vida que seu filho vai voltar. Aí eles têm aquele trabalho todinho, leva Benjamim. Quando chega lá, José ainda faz outra pegadinha, né? Peguei você, ainda bota uma taça de prata lá, o dinheiro de volta, o trigo. Quando eles vão embora, manda os seus serviçais ir lá e dizer: olha, roubaram uma taça de prata aí. E aí vem a proposta dos irmãos, né? O que pegar, o que for pego com ela é seu escravo. E é logo aquele menor. Então veja, o sofrimento que esses caras estão passando. Mas nós estamos lendo e nós até damos risada, porque nós já sabemos o final. Não é? Lá eles estavam passando, poxa, isso não tem solução. E agora? Nosso pai vai morrer de desgosto, conforme Jacó já havia dito: se eu perder meu filho, minhas cãs, minha velhice vão para o túmulo, eu vou morrer. Imagina o sofrimento deles e José fazendo a pegadinha ali, a gente já sabendo que aquilo ali estava no plano, que José, na verdade, iria abençoar, e que tudo aquilo foi plano de Deus para preservar não só José, mas a família de José, a descendência de Cristo que vem de Judá, todo o povo ali que vem de Judá. Então é extraordinário como Deus é especialista
e nós não temos nenhum padrão moral e crítico para tentar algum subterfúgio, alguma coisa assim, dizer assim, Deus errou, Deus fez errado. Nós não temos nada. Calvino diz, olha, quem é o homem para supor alguma coisa? Que padrão de moralidade tem o homem para supor alguma coisa acerca de Deus? É por isso que ele diz, olha, essas curiosidades dos homens vãos, você não deve se esforçar para respondê-la. O que nós precisamos e o que nós temos da Bíblia é suficiente para fortalecer nossa fé e fazermos perseverar. Isso é suficiente. As especulações dos homens vãos, deixe com eles mesmos. Não tente satisfazê-la. Calvino diz isso. Ou seja, eu não quero nada com a filosofia. Vamos para a Bíblia e se contente com a Bíblia. Ela é suficiente. Sensacional. Gustavo, a gente quer lhe agradecer pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Foi um papo maravilhoso. Eu tenho certeza que vão render bons comentários. Bons cortes. Bons Corte não vai ter, não. Nunca tem corte. Tem corte, não? Tu quer cortar? É o quê? Não, os cortes. Ah, pra mim quer cortar alguma coisa. Não. Tu nem falasse nada. Foi a parte hoje do não recreio. Justamente o que eu quero dizer. Olha, Foi a parte do recreio que ele quer cortar. não Não, sei. recreio foi a Do melhor lanche, parte. né? Vai cortar o melhor. Pelo amor de Deus. Eu quero agradecer, porque realmente eu não participei, até por falta de conhecimento que esses dois Que nada. teólogos Não aqui se têm. diminua. É inteligência humilhada. É pra não querer humilhar o Eu sou restante. um Eles vou ficar por aqui. mero espectador, mas eu sou muito grato à sua vida. Todo esse mal vai me levar para um bem muito bom. Hoje Teologia aplicada aí, tá vendo? eu aprendi muito. Meu Deus, eu tô aqui até envergonhado de tanto que eu aprendi essa noite. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, tudo aquilo Amém. que Deus tem para te dar na tua vida. Espero que essa monografia vire um livro. Se Deus quiser. Se fazer uma série na sua igreja, eu vou. Queremos estar de perto, mas Deus abençoe sua vida. Foi uma honra ter você aqui. Uma alegria. Viu? Uma Muito bom. alegria mesmo. E aí, vamos pra... O café tava uma delícia, viu? Eu Sim, quero desde nosso já. patrocínio aqui, o O anfitrião aqui Arroba é... Estudo Quírios, o melhor estúdio de Caruaru e região. Que anfitrião. Top de Meu verdade. amigo Weber. Deus abençoe Obrigado. sua vida, sua esposa Gesiane. Deus abençoe Aqui. vocês. Muito Todo o obrigado. apoio aqui. E eu vou dar uma de Rafinha Bastos, que eu aprendi muito com ele esses dias. Pensa numa Dá o like. referência. Pensa Mostra numa aí. referência agora. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Quem tá no YouTube, quem tá pelo YouTube, deixa seu like, se inscreve. Quem tá pelas mídias apenas de áudio, segue a gente também. Compartilhe. Compartilhe com seus colegas. Tem o Instagram amigos, também, irmãos. né? Tem o Instagram, Como o Vinícius gosta de falar, o Nossos nossos arrobas. arrobas. O meu Tem o arroba teologicamente podcast. que é o melhor arroba que existe. A história. Arroba Estudo Quírios, não é isso? Boa. Arroba... Vinícius JO. Vinícius JO. Tem que lembrar do Porque um. Só tem vários, ele, né? Primeiro. tem dezenas, Melhor tem de um. todos. Oliveira Magno. Gustavo H. Lira. Ele deu um tutubado, eu nem lembro. Eu não lembro mais Gustavo H. Lira, mas deixa eu fazer propaganda do meu canal também. faça. né? O cara Secularizando, Sim. secularizando o canal, secularizando. Boa, entre lá, tem conteúdo muito bacana. E o arroba. Márcio F. Mota. O top. Isso aí vale mais herético dinheiro. de todos. Não percam. Mais filosófico. de forma Nunca. alguma. Não, nunca não. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca, né? É nunca mesmo. Isso é uma filosofia, viu? É verdade. Deus abençoe vocês. Obrigado aí pela... Valeu, gente. Por todos. Deus Valeu, abençoe. obrigado. Foi pizza. Valeu!